eu queria começar com vocês, já antes da gente começar as questões, apontando alguns tópicos e alguns temas que caem muito dentro do Enem e dentro da tua prova de Ciências Humanas, tá? Então, se vocês estiverem preocupados e quiserem focar nessas 2 semanas que faltam de reta final, a minha dica é vocês pegarem alguns assuntos específicos, como, por exemplo, as constituições do Brasil. Cai demais, tá? Isso independente de que vestibular que você for fazer. Se você for fazer o Enem, vocês vão fazer o S? Levanta a mão, quem vai fazer o S? Gente, a UES faz 3 anos seguidos, eu não estou brincando, porque a UES, às vezes, eles gostam de repetir bastante o tema. Fazem 3 anos seguidos que na prova de Ciências Humanas cai Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil, a do Império, que foi outorgado, que foi promulgado, que foi a Constituição de 84, 1824. Cai muito, tá? Caiu Vargas relacionado às constituições também. Então, independente de que vestibular tu for fazer, eu indico vocês estudarem constituições. Aí vamos lá, e que eu separei, vai ser a nossa primeira questão, tá? Que a gente vai fazer. Estudem, galera, estudem. Também tá no nosso TD. Patrimônio cultural. João Saraiva vai criar cabelo, João. Se não cair, brincadeira, João. Se não cair, patrimônio no teu Enem, mas vai cair certeza. Aproveitando a deixa da Jéssica, pessoal, a parte de patrimônio cultural, como a parte de cultura como um todo, tanto cai na prova de história como na prova de sociologia. São muitas as questões ligadas aos conceitos sociológicos ligados à cultura. A questão do etnocentrismo, a questão da pluralidade cultural, cultura material e imaterial, patrimônio histórico. E aí, aproveitando Constituição, eu vou fazer um gancho com a sociologia também. Constituição, a Constituição Cidadã, a Carta de 1988, essa que está em vigor, cai muito para fazer relação com os movimentos sociais, com os problemas ligados a etnias, a minorias sexuais, né? E por aí vai. Então, fazer essa correlação com os problemas sociais de hoje é muito interessante quando você estiver estudando as constituições. E a gente vai fazer esse bate e volta hoje, Sim, viu, João? sim. Porque, gente, galera, aí a dica que eu já vou te dar para a gente já resolver a questão. Quando cai a questão de patrimônio, que vai cair, certeza no teu Enem, porque é sempre questão certa, sempre olha com mais afeto, sempre dá uma olhadinha especial naquele item que fala sobre identidade, memória, né, resgate de uma memória. Sempre, não é 100% de certeza desse ser o item correto, mas quando cai questão de patrimônio cultural, puxa-se muito para a questão de resgate, né? Resgate da identidade, resgate de uma memória coletiva, a memória de uma nação, tá? Estudem um assunto, Saraiva, que é extremamente interdisciplinar e que é muito possível cair na prova de Ciências Humanas, é a questão de política, quando fala-se sobre estados modernos, né? Sim, os sim. contratualistas, a relação, por exemplo, do que é poder relacionado à política. Os regimes totalitários, né? Então, essa questão do fascismo, do nazismo, aquele poder teocêntrico, né? Que ainda existe até hoje em algumas nações ali pela região do Oriente. Então, é importante, principalmente porque existe uma peculiaridade na prova do Enem, que é fazer uma correlação do aspecto histórico com o aspecto cotidiano, né? Então, isso é muito comum. Às vezes vocês dizem assim, essa prova não tem nada que a gente estudou. Tem, só que está contextualizada para os nossos tempos. É isso. E quando cai de política, a gente pode puxar Vargas, a gente pode puxar ditadura, a gente pode puxar redemocratização. É vocês entenderem a estrutura que envolve dentro de um contexto de política, dentro da sociologia, que puxa para tudo que é questão, tá? E com relação à antiguidade, Jéssica, não cai nada? Gente, o Enem, os últimos vestibulares, caiu Código de Hammurabi,
o que eu acho difícil cair de novo, né? Mas se eu for indicar que vocês estudem algum ponto específico de antiguidade, estudem Grécia e Roma. É aquele conteúdo-chave, entendeu? Que também pode estar dentro de qualquer vestibular e que também envolve um contexto interdisciplinar quando se fala de democracia, quando se fala de cidadania. E isso aí puxa um pouco, né, para aquela perspectiva dos nomes clássicos da filosofia, Aristóteles, Platão, né? Então foram os primeiros a desenvolver uma concepção, né, em suas obras sobre política e cidadania, né? Então vamos até resolver algumas questões sobre isso. Então é isso. Vocês anotaram? Ok? Então se for nessa reta final, puxa para esses assuntos aí, se vocês quiserem fazer questão, puxa para esses assuntos que é quase certeza cair no teu Enem, nos vestibulares que tu for fazer. Então vamos começar? Com você, Jéssica, brilhe ainda mais. Vamos lá. Eu separei aqui a primeira questão. Eu disse para vocês que a gente vai puxar muito para os assuntos que caem frequentemente. Eu vou acompanhar aqui porque é mais fácil a leitura, tá? Eu vou ler o texto aqui pelo caderno de vocês. Quem tiver com um caderno na mão dos assuntos, é página 27, tá? Começa na página 27. Podemos? Diz assim, ó. No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a atual Constituição do Brasil. Olha o que é que a gente falou de Constituição. No caso dessa questão aí, galera, ele está fazendo uma referência à Constituição Cidadã, que é muito presente nos vestibulares. Aí presta atenção, ó, na segunda linha ele fala assim, ó, que a Constituição ela foi promulgada. Jéssica, o que é que significa isso? Anota, meus amores, bota um post-it, bota purpurina, cospe em cima, faz qualquer coisa, mas tu precisa saber disso. Outorgada é aquela Constituição que ela é imposta. Nós tivemos algumas constituições outorgadas ao longo da história. Se é uma Constituição imposta, gente, outorgada, a gente deduz, a gente já tem uma ideia mais ou menos de quais foram essas constituições. Vamos lá. A primeira Constituição do Brasil é aquela de 1824. Aí você levanta a mão e diz assim, ó, o aluno Academia Enem, brilhante, levanta a mão e diz, mas professora, eu estudei que antes dessa Constituição tivemos uma outra, a que a gente chama de Constituição da Mandioca, de 1823, amores. Não é a primeira Constituição do Brasil, certo? Foi uma tentativa, a de 1823, foi uma tentativa de Constituição, mas que eles quiseram limitar o poder do imperador. Que o imperador, nessa Constituição, ele seria um monarca constitucional. E aí envolve muita questão da sociologia e da política também. Ele agora seria limitado. Galera, é lógico que o Dom Pedro ele não podia permitir isso. Aí o que é que ele faz? Ele invade a Assembleia num episódio que foi questão da tua UES, do último vestibular, chamado Noite da Agonia, dissolve a Constituição porque quiseram limitar o poder dele, e aí no ano seguinte nasce a primeira Constituição do Brasil, a de 1824. Então presta atenção no que eu estou te dizendo, não confunda. Tivemos 7 constituições ao longo da nossa história. A primeira não é a de 23 porque ela foi dissolvida. A primeira é a de 1824 e essa ela foi outorgada. Jéssica, quais foram as outras outorgadas da nossa história? O do Vargas. Vocês sabem que Vargas teve 2 constituições. É a segunda, é o que a gente chama de Constituição Polaca. É a de 1937. Ela foi uma constituição outorgada, imposta, porque é ela que vai dar início ao Estado Novo do Vargas, que vocês sabem que foi uma ditadura varguista. Tivemos outra, aí ó, eu não sei como é que o vestibular pode cobrar esse tipo de coisa, mas se cobrar, vocês já estão sabendo. Olha a diquinha. A Constituição de 1967 é a Constituição da ditadura. É o famoso AI-4, porque vocês sabem que na ditadura militar, os AIs, né, os atos institucionais, eram decretos que eram colocados pelo governo. Na carta oficial, na carta da lei, tem dizendo que essa Constituição ela foi promulgada. Tem lá dizendo que a Constituição, houve uma assembleia, houve uma votação e a galera decidiu várias coisas. Gente, na ditadura militar houve isso?
houve uma assembleia linda e todo mundo votando? Não. Então, os historiadores convencionaram dizer que essa Constituição ela foi outorgada. A Constituição da ditadura lá tem escrito que ela foi promulgada, que houve uma assembleia e votações e decisões, mas os historiadores convencionam chamar ela de outorgada, que ela foi imposta porque é uma Constituição de ditadura. Ah, Jéssica, como é que isso pode cair? Claro, contextualizada, colocando um texto, explicando bonitinho, e se cair, vocês já sabem o que é que está se falando. Aí, gente, tirando a da ditadura, tirando a do Vargas de 37, a polaca, e tirando a primeira Constituição de 1824, todas as demais, inclusive a que temos hoje, é o que a gente chama de Constituição promulgada, que houve uma assembleia. Por que vocês acham que a nossa é chamada de cidadã? Porque ouviram diversos grupos sociais para poder elaborar essa Constituição. Ouviram indígenas, quilombolas, população negra. O racismo se tornou na nossa Constituição um crime inafiançável, crime. Então, assim, gente, essa Constituição, ela é chamada desse jeito porque ouviram vários grupos para sua elaboração. Então, vamos lá, vamos continuar que eu falo demais. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, fez um discurso que terminou com o seguinte trecho: a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer, mudar Brasil. Por que ele está falando isso? Porque a gente tinha saído de uma ditadura militar, galera, 21 anos, onde a gente não tinha votado, não se votava para presidente, não se votava para governador, não se votava para prefeito, não se votava. Então ele está falando aí, o Brasil agora quer uma mudança, tá? As mudanças mencionadas no discurso de Ulisses Guimarães referem-se à expectativa de... vamos ver os itens. Item A: fortalecimento dos princípios do governo militar. Vocês acham que é isso? A gente tinha acabado de sair de uma ditadura, então não é fortalecimento, né, meu povo? Solidificação do acesso dos brasileiros à cidadania, até então limitada. O que é que vocês acham desse item? Vocês concordam? Façam assim com a cabeça, Sim. Ai, lindinhos. Meu povo, perfeito. Galera, limitada por quê? Porque o período anterior era o período da ditadura. E se liga na dica que eu vou te dar. Outra forma de cair essa questão é que, uma questão sobre Constituição, é dizer que a Constituição resolveu um problema social gritante no Brasil desde a nossa República. Sabe por quê? Porque, galera, eu não sei falar essa palavra, João Saraiva, eu tenho um problema gigante. Peraí que eu vou falar com calma, aí eu consigo falar. Analfabetos. Analfabeto. Não letrados no Brasil. Analfabeto é tu, né, Jéssica? Olha, agora saiu. Meu povo, a população não alfabetizada do Brasil, ela só vai poder votar na nossa Constituição. Jéssica quer dizer que a população que não era alfabetizada nunca pôde votar? Exatamente. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha que a maioria da população periférica do Brasil era alfabetizada? Tu acha que a maioria da população negra do Brasil era alfabetizada? O grupo feminino, gente, as mulheres, vocês acham que eram? As mulheres, até pouquíssimo tempo atrás, era discutido nas câmaras e por aí, que as mulheres elas só deveriam saber os cálculos básicos de somar, subtrair. Jéssica, e ela não podia votar porque ela era emotiva se hoje, demais. Em 2024, ainda se discute se a mulher deve ter o salário compatível, igual ao do homem, quando eles ocupam a mesma posição, imagine ter acesso à educação, já que na cabeça de muita gente, a gente lembra que era uma estrutura patriarcal, a mulher deveria ser do lar, tomar conta da casa, dos filhos, né? Gerir o patrimônio familiar, infelizmente. E aí só um adendo aqui, aproveitando, Constituição cidadã, o único item que fala aí de cidadania plena é o item B. E mais uma, guardem isso. Foi nessa Constituição que depois nós tivemos muitas emendas
né, para torná-la ainda mais eficaz, com muita participação popular. Foi daí que saiu, por exemplo, aquela história da ficha, a ficha limpa. O candidato ficha suja não poderia participar de eleições, poderia ser cassado e por aí vai. Perfeito. Então, nosso item correto, item B. Todo mundo concorda? Vocês ficaram com dúvida em algum item? Se ficaram com dúvida, gente, levantem a mão que a gente vai tirar as dúvidas de vocês, ok? Podemos passar para a próxima? Então, bora. João, é tua, João. Deixa Confirma aí, dá um cliquezinho para a gente poder ver que a letra perfeito. B. Olha aí. Perfeito. Beleza? Aqui é Vamos nós. Moderno, viu? Indústria 4.0. Vamos. Deixa eu botar agora aqui o óculos, senão não sai. Bom, meninos, a gente tem aqui uma questão, certo, que aborda um dos temas que a gente colocou aqui, que eram fundamentais, e que envolve ainda o conceito de cidadania. Então, para a gente ganhar tempo, olha o que é que diz a questão. Foi uma questão, sim, eu queria aproveitar nesse início de aula, mandar um abraço, que deve estar nos assistindo depois pelas redes, professor Pedro Israel, que já esteve com vocês em alguns momentos, grande mestre da filosofia, grande mestre da sociologia, e que foi quem preparou essas questões. Infelizmente, ele não pôde estar hoje conosco, né, participando dessa aula, né? Mas, né, o Pedro ele tentou pegar justamente o estilo que habitualmente se cai no Enem, e ele trouxe uma questão aqui de 2020 que diz: na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Então, o povo era aquele que era considerado cidadão. Só que para você ser um cidadão, naquele tempo, havia alguns requisitos. Vamos lembrar? Se eu esquecer de algum, a Jéssica vai me ajudar. Ora, primeiro, mulher podia participar das discussões nas ágoras, nas praças públicas? Não. Então, se eu era cidadão, o indivíduo homem. O indivíduo maior de 21 anos. O indivíduo de posses. O indivíduo nascido na cidade, filho de pais também da região. Se eu não me engano, era meteco, né? Quem não era. E aí, o que é que acontece? Era já algo bem restritivo. E ele diz: assim é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos, os gregos atenienses nos séculos 4 e 5 a.C., pode ser caracterizada fundamentalmente como uma democracia direta. Queridos, vamos só aproveitar essa deixa aqui para lembrar quais são as 3 formas democráticas mais comentadas. A primeira é essa forma de democracia grega, a democracia ateniense, que a gente chama de democracia direta. Quer dizer que todo aquele que era cidadão, que tinha aqueles aspectos que eu comentei aqui, era homem maior de 21 anos, de posse, nascido na cidade, filho de pais atenienses, poderiam participar. Ora, nós vamos ter, mais tarde na era moderna, uma tentativa de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, de trazer de volta essa democracia com o nome de democracia, o quê? Participativa. Certo? Nós vamos ter uma democracia aonde se tentava criar mecanismos para um número maior de pessoas poder sempre participar, seja por plebiscitos, por referendos, ou mesmo pelo voto direto. E hoje nós vivemos a democracia que a gente chama de o quê? Representativa. Quer dizer que a gente escolhe alguém que possa nos representar, alguém que possa lá ser a nossa voz. Então, aqui a democracia ainda era a primeira, a democracia direta. Aí nós temos, obrigado Jéssica, esses caras aqui, só para poder, né, lembrar, eles foram os primeiros a falar sobre política no contexto histórico. Platão, no livro A República, ele vai detalhar sobre como a estrutura política ela era complexa. Inclusive, nessa obra dele, ele fala até sobre o número de pessoas que deveria ter uma cidade para que ela pudesse ser governada. Ela não poderia passar
de 10 mil pessoas. Imagine, governar uma cidade de 10 mil pessoas já era muito, imagine hoje governar cidades com milhares ou estados com milhões de pessoas, né? Bom, é importante dizer que Platão ele não era adepto do pensamento democrático. Ele criticava a democracia porque a democracia havia condenado à morte o seu mestre, Sócrates, né? Ele foi obrigado a tomar cicuta, um veneno. Ele defendia uma estrutura de poder com reis filósofos. Imagine uma estrutura de poder onde reis filósofos iriam governar. Ora, nós vamos ter o Aristóteles, que também vai escrever muito sobre política, sobre ética, e atribui-se a ele a criação do termo política para se referir àquelas pessoas e à estrutura como elas governavam, as chamadas polis, política, as cidades-estado. Nesse livro, Política, ele vai falar das formas de poder que ele considerava benéficas e das formas de poder que ele considerava deteriorada. Ele vai dizer, por exemplo, que a monarquia era uma boa forma de governar, mas a monarquia poderia virar uma tirania. Ele dizia, né, que a aristocracia, o governo dos melhores, era uma boa forma, mas corria o risco de virar uma oligarquia, um governo para poucos. Ainda hoje nós temos muito disso em alguns interiores do nosso país, em que famílias controlam o poder político há anos. Ele dizia que a democracia dos bons modelos era o pior, dos bons era o pior, porque ela poderia virar uma demagogia. E aí a gente fala muito de demagogia hoje, quando muito se fala, pouco se faz, né? E o que é que ele defendia? Ele defendia um misto, uma estrutura onde você pudesse ter elementos de várias dessas formas de poder. E aí a gente lembra, né, que o nome que ele dá para essa estrutura considerada por ele mais perfeita era a politeia. Ok? Se você escutar politeia, lembre-se que era a forma que o nosso amigo Aristóteles dizia que era talvez a melhor. E é dele a expressão que já apareceu muitas vezes em prova, em que ele afirma que o homem ele é um zoon político. O que é isso, João? Um animal político. Não tem como a gente não viver numa esfera de poder, seja informal, dentro de casa, aonde os nossos pais mandam e a gente obedece, aonde a esposa manda e a gente obedece. Exatamente. Eu sou bem obediente, né? E aí dentro dessa estrutura, né, a gente sabe que tem poder. Então, é um poder político. Tudo bem? Bom, galera, e falando de voto, falou de Grécia Antiga, o voto é direto, não tem pra onde correr não. Se eu perguntar sistema de voto da Grécia Antiga, vai para o item que tem voto direto. Hoje, muito bem falou, é representativa. O que significa isso? Vota em alguém que nos representa para votar pela gente. Na Grécia Antiga, eles se reuniam nas ágoras e decidiam, a gente vai votar para o fulano de tal ser expulso, era o ostracismo. Para o fulano de tal ser expulso, e votava diretamente nisso, tá? olha esse outro conceito que ela falou, ostracismo, né? Muito utilizado. Bom, tem ali para pedir para trocar teu microfone. Falamos já um pouco sobre isso, o ostracismo, mecanismo utilizado para evitar a tirania. Olha como a gente está em consonância aqui do que está falando, né? Tem muitos elementos aqui da história, né? O que a gente falou, limitações, mulheres, escravos, estrangeiros não possuem os mesmos direitos daquele que nascia na cidade. Isso tudo é só alguns aspectos que eu achei interessante relembrar, porque vocês já sabem, tudo bem? E a questão em si pede o quê? Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no enxerto promoveu o quê? A competição para a escolha de representantes? Não havia essa competição, certo? Campanhas para a revitalização das oligarquias? Essa coisa de campanha para eleger alguém é uma coisa mais nossa, mais moderna, mais contemporânea. Estabelecimento de mandatos temporários? Pessoal, não havia muitas vezes aquela coisa de um mandato temporário. Às vezes você estava ali enquanto estava vivo, enquanto não havia nenhum tipo de questionamento, certo? Declínio da sociedade civil organizada. Essa sociedade civil ainda não tinha noção desse poder
Ela, portanto, não estava organizada. Sobrou o quê? Participação no exercício do poder. O cidadão era aquele que podia participar dentro da esfera pública, nas ágoras, lembrando quem era o cidadão, para que se pudesse dar uma orientação do que poderia ser feito em benefício comum. Ok? Consequentemente, letra E. Beleza? Vamos a Jéssica de novo? Vamos lá. Galera, aproveitando o gancho do assunto que a gente falou de Constituição, eu queria que vocês fossem aí para a questão 4, depois a gente volta para a segunda questão, que é patrimônio, e é muito importante, tá? Coloquem aí na questão 4, página 28. Diz o seguinte: em 16 de agosto deste ano, ocorreu a posse do ministro Alexandre de Moraes como novo presidente do TSE, cerimônia que atraiu as atenções dos brasileiros, pois o ministro e a mencionada Corte Eleitoral irão comandar as eleições gerais até junho de 2024. Diante desse contexto, pode-se afirmar que o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral e o primeiro Código Eleitoral surgiram. Jéssica, eu não faço ideia, que questão específica é essa? Olha a diquinha que eu vou te dar, ó. Quando a gente falar de justiça eleitoral, taca Vargas sem medo de ser feliz. Galera, é em 1932, antes da Constituição sair, que o Vargas ele faz um negócio chamado justiça eleitoral. E é aí, inclusive, que as mulheres elas ganham o direito de voto. Presta atenção, questão do Enem, que tu vai ter muito cuidado, porque vocês sabem que o Enem, ele é um negócio contextualizado. Galera, as leis trabalhistas que vão vir oficialmente posteriormente, não foi presente do Vargas, tá? Não foi. Foi fruto de muita greve, de muita mobilização feminina, questão sindical e outra coisa. O que o Vargas vai fazer é uma espécie de controle sindical. Porque tu imagina aqui, eu chego no Saraiva e digo assim: ei Saraiva, o que é que tu acha, por exemplo, de tu ter uma redução da tua jornada de trabalho? Tu trabalha 12 horas por dia, Saraiva. O que é que tu acha então de amanhã a gente ir na frente ali das ruas do ginásio Paulo Sarazate e fazer um protesto pedindo redução para a jornada de trabalho para 8 horas? Agora! Bora, partiu! E aí a gente lá, ó, saindo nos jornais dos outros professores de filosofia e história. Ei, meu povo, mas se aparecesse Vargas nas rádios, porque no período era rádio, né? A TV só se populariza na década de 50 para frente. E ainda demora um pouquinho. Aí vem o Vargas nas rádios e diz assim: população brasileira, a partir de agora eu vou reduzir a jornada de trabalho para 8 horas. Ei, o Saraiva vai perder tempo manifestando na frente do ginásio comigo? Ele vai dizer o quê? Eu não vou não, papai Vargas deu, não preciso. Ei, voto feminino, mulherada em peso nas ruas protestando, pedindo direito de voto. Aí vem o Vargas e diz: mulheres, vocês vão ter poder de voto agora, direito de voto. A mulherada vai sair para manifestar? Não, é uma forma de controle, mas principalmente questão do Enem. Não foi presente do Vargas, foi fruto de muita manifestação. E aí se liga, quer falar, Saraiva? Deixa eu só fazer um comentário. Pessoal, lembre que o período em que Vargas está no poder é o período que na Europa alguns governos totalitários também estão no poder. E aí a gente poderia estar falando de Mussolini, poderia estar falando de Hitler, e todos tinham uma característica em comum. Por que é que muita gente diz que às vezes o nazismo ou o fascismo é de esquerda? Não é, tá ok? Não é. Mas por que é que eles dizem? Porque o Vargas era que ele tinha sempre alguém para poder se antecipar ao que o povo queria. Era uma política populista, era uma política para... Bom, se eles vão pedir isso, eu já vou fazer, né, para poder ganhar confiança. É isso que fez com que o Vargas fosse chamado de pai dos pobres e alguém complementasse, e mãe dos ricos. E outra coisa, viu, gente? O Vargas ele não conseguiu fazer o que algumas figuras fascistas no mundo conseguiram. Alguém hoje em dia vai se candidatar para alguma coisa e diz: eu sou fruto do varguismo. Não, você não vê eles fazendo isso. Mas vão para a Argentina. Na Argentina existia um cara chamado Juan Perón, que até hoje a galera, quando
se candidata, né, na Argentina, fala o quê? Eu sou fruto do peronismo, minha política é peronista. E foi um sujeito também que seguiu muitas ideias do Vargas. Sim. Nacionalizou muita coisa. A esposa dele, né, lutava pelo sufrágio feminino, a Eva Perón, mas tinha um teorzinho fascista. Então, assim, o Vargas não conseguiu, mas que a galera em outros lugares conseguiram. Então, falou de justiça eleitoral, bebê, taca Vargas. O que é que ele vai mudar, Jéssica, em 34? Voto secreto, anota. O nosso voto, gente, era aberto desde a República. Então, quando vocês estudam República Velha, vocês estudam, por exemplo, coronelismo, clientelismo, voto de cabresto. Tudo que vocês estudam, que é o contexto da proclamação da República até o Vargas entrar no poder, com um negócio chamado Revolução de 30, a gente chama esse período de República Velha porque a República, gente, infelizmente nasceu com muitos defeitos. O voto aberto. Ah, Jéssica, qual é o problema de um voto aberto? É tu chegar na zona eleitoral, ter o jagunço do coronel lá na época, 2 metros de altura com uma peixeira enfiada nas calças, uma arma enfiada nas calças, e aí vai votar em quem? É no candidato do coronel? Tu vai dizer que não? Tu vai ter o dedo cortado, tu vai, entendeu? Tu vai dizer que não? E, gente, era aberto, entendeu? Aí o que é que o Vargas faz? Ele muda e coloca o secreto. O que é que ele faz também? Voto feminino dentro desse contexto. Em 32 com a justiça eleitoral, mas oficialmente em 34 quando a Constituição sai, tudo bem? E as leis trabalhistas. Observação importante, questãozinha da UES para quem vai fazer o S, vestibular passado. A CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ela é mais à frente, ainda no governo Vargas. Não são as leis trabalhistas que ele fez em 34, é a consolidação das leis. Ele juntou tudo e colocou num montante geral. Aí isso é só em 1943, é no Estado Novo do Vargas. Ainda em Vargas, mas é naquela ditadura varguista, tá? Então vamos para os nossos itens, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Diz assim, ó. Diante desse contexto, pode-se afirmar, vamos lá, aqui a gente já dá para ir por eliminação, ó, com a independência do Brasil e a Constituição outorgada de 1824, não, a gente está falando de Vargas, então não tem nada a ver com independência, não tem nada a ver com império. Item B, com a redemocratização do país. Quando ele fala redemocratização, gente, ele está falando do pós-ditadura, ele está falando da nossa Constituição Cidadã. Não, é Vargas. C, com o golpe de 64 e a Constituição de 67. Ditadura? Também não. D, em consequência da Revolução de 30, o que é que eu te falei que foi a Revolução de 30? Chegada do Vargas ao poder, né? Quando ele entra no poder em 30 e ele fica até 45. A carniça ficou 15 anos no poder, dando golpes em cima de golpes nele mesmo. Gente, passamos 15 anos sem eleger presidente e sem ter vice, viu? Porque ele também, o vice dele é assassinado, né? O João Pessoa, e aí ele passa 15 anos sem ter vice e dando golpes em cima de golpes nele mesmo. Como é o nome disso? Era Vargas. Era Vargas. Então vamos lá, para suprir a falta de transparência eleitoral que tinha vigorado durante a República Velha. Que falta de transparência é essa? O que eu falei para vocês, coronelismo, clientelismo, voto aberto. Então nós temos como item correto, item D de dado. Alguém ficou com dúvida nessa? Podemos seguir? Bora. Vamos seguir. Bom, mais uma questão envolvendo o pensamento grego, tá ok? O que é que diz a questão? Jean-Paul Vernant, né, que é o autor desse texto, é talvez quem mais escreveu sobre o período grego, né, o período dos grandes filósofos e as suas ideias e como elas influenciaram a sociedade da época. É muito comum, né, esse autor cair em provas de vestibulares. E aqui no texto diz assim: advento da polis, nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios a razão
intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão, ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Bom, o que é que se está falando aí? Que a filosofia, como ela propriamente é, ela não nasce racionalmente, né, com esses pensadores, né, assim no sentido de que eles não criaram já uma filosofia, uma maneira de pensar, uma maneira de fazer uma análise da realidade crítica como nós temos hoje, nessa época. Esses primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos, os filósofos de Mileto, da qual fazem parte nomes como Tales, Anaxímenes, Anaximandro, né? E outros que não eram da região de Mileto, mas foram importantes, como Heráclito, Pitágoras. Esses caras, eles são chamados de filósofos da natureza. Isso por quê? Porque a primeira preocupação deles, que tinha uma certa racionalidade, mas ainda não era uma reflexão filosófica igual, por exemplo, ao dos filósofos gregos posteriores, Sócrates, Platão, Aristóteles, que vai ser uma preocupação mais humanística. Eles vão estudar política, vão estudar estética, vão estudar como se dá o conhecimento, a chamada epistemologia. Mas eles estavam preocupados em saber, por exemplo, de onde tudo veio. Tudo bem? Bom, diante disso, a pergunta é: os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores a saber. Então ele está dizendo que a gente vai ter um grupo de pensadores aí que vai contribuir para o desenvolvimento do pensar. A filosofia, ela é essencialmente o pensar de forma crítica, um pensar aplicado à realidade. Então, ele cita aí alguns grupos de pensadores. Por exemplo, ele fala dos epicuristas, envolvidos com o ideal de vida feliz. Ora, pessoal, os epicuristas, assim como os estoicos, eles virão depois dos pensadores clássicos. Eles virão depois de Aristóteles. Epicuro tinha uma preocupação muito grande com a natureza. Foi o primeiro grande teórico, e como a gente tem visto muita coisa agora de destruição do meio ambiente, eu não duvido que uma questão pudesse relacionar, né, o ideal epicurista de preservação, de olhar para a natureza, de ver o homem como parte dessa natureza, né, que era uma preocupação social. É só para acordar umas pessoas que estavam dormindo, viu? Foi proposital. Então, o ideal epicurista é o ideal que busca como a gente pode ser feliz. E aí eles acreditam que para você alcançar essa felicidade, você não pode ter nada que te tire desse caminho. Por exemplo, a dor. Epicuro dizia que a gente não aproveita a vida porque a gente sofre com coisas que a gente não pode nem saber como vai ser. Por exemplo, ele diz que muita gente não vive a vida preocupada com a morte. E ele afirma que no dia que a morte chegar, quando a gente se der conta que ela chegou, nós já vamos estar do outro lado, caminhando de mãos dadas com ela. A ideia é mais ou menos aquela que hoje a gente diz: o homem começa a morrer no dia que ele nasce. Na hora que a gente nasce, a gente sabe que um dia a gente vai ter um fim. É uma contagem regressiva, né? Então, aqui vai vir depois. Depois, os estoicos. Os estoicos também fazem parte dos pensadores helenistas. Epicuristas, estoicos, céticos, né? E nós temos também ali os cínicos, principalmente esses caras. Ora, os estoicos dedicados à superação dos infortúnios. O que vai dizer, né, o estoicismo? Sobretudo nomes como Marco Aurélio Túlio, nomes como Epiteto, né? Esses caras vão dizer que a gente deve aceitar o que a vida nos oferece. Vocês têm mania de falar uma coisa que é própria dos estoicos. Vocês dizem assim:
vocês querem insultar com alguém, né? Por exemplo, um torcedor do Ceará que viu o Ceará perder de novo, né? Pessoal, nada de indireta, certo? Mas aí o que é que o cara diz? Aceita que dói menos. Ora, aceitar que dói menos é porque tem coisas que você não pode mudar. Então, eu não posso acordar, me olhar no espelho e ver um rostinho bonito como o da Jéssica. Então eu tenho que me confortar com essa ausência de beleza, só nascendo de novo, e olhe lá. Então, aceita que dói menos. Os sofistas, preste atenção, é o nome dado àquele grupo de pensadores que viveu na mesma época em que viveu, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles. Lembrem, sofistas vem de sofia, eram sábios. E eles tinham um compromisso. Eles eram mestres na arte de falar, na retórica. Se fala que eles eram os primeiros professores, né? Agora, tem muitas críticas aos sofistas. Se diz que os sofistas, eles vendiam um conhecimento que muitas vezes eles não tinham, né? A gente fala de muitos pensadores sofistas que até enriqueceram, porque suas aulas eram muito caras, vendendo conhecimentos que as pessoas só iam descobrir que tinham comprado conhecimento errado quando não tinha mais nada a fazer. Então, aqui, quando ele fala de uma categoria de pensadores que fortaleceu o pensamento racional, que forçou muitos pensadores para argumentar e convencer alguém a ter bons argumentos, são os sofistas. João, aqui, né, os peripatéticos empenhados na dinâmica de ensino. Pois é, só que aqui nós temos um grupo de pensadores que vão ser diretamente ligados já aos ensinamentos que eles aprenderam. Aristóteles, por exemplo, né, ele tinha muitos discípulos que mesmo depois dele ter parado, ele ter vivido de certa maneira um pouco alheio a algumas coisas da cidade, passaram a continuar a lecionar. E nós temos aqui os chamados poetas rapsodos, responsáveis pelas narrativas do mito. Lembrem, a filosofia nasce para romper com o mito. Antes tudo era explicado pela crença nos deuses, em seres sobrenaturais. E tudo isso dentro de uma tradição, olha a questão da cultura, dentro de uma tradição oral. Eu ouvia alguma coisa dos meus pais, eu ensinava aos meus filhos, que por consequência iriam um dia ensinar aos meus netos. Então ninguém questionava nada daquilo. Nesse caso, questão 10, resposta, né? Aqui está um pouquinho saindo do canto, né? Talvez uma desconfiguraçãozinha ali, mas C, os sofistas comprometidos com o ensino da retórica. Ok, pessoal? Essa questão foi uma mistura de dor, amor, uma mistura de vários sentimentos nessa questão. Com certeza. Vamos lá, gente, vamos voltar para a questão 27, questão 2, página 27. Vamos falar de cultura, tá? E galera, a possibilidade de vir uma questão dessa no teu Enem é gigantesca, porque foi falado muito de julho para cá. Na verdade, até antes de julho foi falado sobre isso, que foi o retorno do manto Tupinambá, questão da prova final até da Olimpíada de História, a UNHB. Alguém fez a UNHB aqui? Olimpíada Nacional de História. Vocês fizeram? Foi o tema desse ano, foi? Foi a questão final, a prova final da Olimpíada de História foi o retorno do manto Tupinambá, porque o tema desse ano foi patrimônio, né? Então vamos lá, questão 2 diz assim, ó, leia os textos para responder a questão. O texto 1 diz assim, tem a imagenzinha do manto, né? Aí diz assim, para a inauguração a mostra do redescobrimento, a maior exposição de arte nos 500 anos de história do país, a montagem que demandou maior cuidado foi a instalação Manto Tupinambá. O Museu da Dinamarca possui 2 mantos. A peça que veio para a exposição é a que está em melhor estado de conservação.
O manto foi levado de Pernambuco para a Europa por Maurício de Nassau durante a ocupação holandesa, contexto colonial aí do Brasil. Então, o Maurício de Nassau foi aquele sujeito que chegou em Pernambuco, o Nordeste holandês, por causa do açúcar, e ele fez várias reformas dentro de Pernambuco, moderniza Pernambuco. Não sei se vocês já foram para Pernambuco, mas em Pernambuco tem uma ponte que liga Recife a Olinda. Aquela ponte ali, a ideia inicial daquela ponte foi do Nassau, só que ele demorou tanto para construir aquela ponte que liga as duas regiões, que a galera tirava onda em Recife, dizendo que era mais fácil uma vaca voar, a ponte sair. Aí o Nassau ficou sabendo dessa história e falou, como é que é? É mais fácil uma vaca voar, a ponte sair? Pediu dinheiro emprestado para os holandeses, concluiu a ponte e na inauguração da ponte lançou a pobre de uma vaca numa catapulta. Ah, é? Mais fácil a ponte voar, a vaca voar, a ponte sair? Aí na inauguração ele lançou a pobre da vaca, que não tinha nada a ver com isso. Modernizou Recife, fez tolerância religiosa, primeira sinagoga do Brasil foi em Nassau. Então quando vocês chegarem em Recife, vocês vão ver, se vocês puderem, vão ver referências históricas ainda dos holandeses. E aí o texto ele fala que foi nesse momento que o manto Tupinambá foi levado, tá? Texto 2 diz assim: a Dinamarca vai devolver ao Brasil o manto Tupinambá, que está em Copenhague desde pelo menos 1699. A peça considerada extremamente rara será doada para o Museu Nacional, que foi aquele que pegou fogo, né, no Rio de Janeiro. O manto é feito de penas vermelhas de guará, costuradas com uma malha por meio de técnica ancestral do povo Tupinambá. Galera, esse manto da fotografia para o povo Tupinambá, ele é extremamente sagrado. Para o povo Tupinambá, esse manto, ele é um Deus vivo, só para vocês terem noção, porque ele é utilizado, ele é feito por penas de pássaros, que ao longo do tempo eles vão tecendo o manto, e quando ele retornou, olha que interessante, houve uma comoção muito grande do povo Tupinambá para que o manto voltasse depois de mais de 300 anos na Dinamarca, e quando voltou, não se perguntou nada para o povo Tupinambá. O povo Tupinambá foi utilizado para fazer pressão para o retorno, e quando chegou no Brasil, o povo Tupinambá ficou, mas o que foi isso? A gente não foi chamado para fazer uma celebração, porque como esse manto é um Deus vivo para o povo indígena, eles queriam fazer toda uma celebração, todo um ritual, toda uma coisa para receber o Deus vivo deles. Aí eles fizeram uma nota de repúdio. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver a nota de repúdio do povo Tupinambá por não ter sido consultado e utilizado para o retorno do manto, que é um objeto sagrado para eles, tá? E assim, se a gente for parar para pensar, meu povo, a quantidade de coisas que foram levadas do Brasil. E assim, quando a gente fala da história do mundo, é sempre isso. Por exemplo, se você quiser saber sobre a história do Egito, você vai aonde? Na França. Você vai na Inglaterra. Eu não sei se vocês viram as aberturas nos Jogos Olímpicos, sempre que tinha, antes de algum jogo, quando foi transmitido na TV, sempre antes de um jogo, ele mostrava algumas coisas. E uma das coisas que eu sempre via mostrando na TV antes de um jogo, agora nos Jogos Olímpicos que teve, era um obelisco gigantesco no meio de uma praça da França, se eu não me engano, era a Praça da Concórdia. Vocês chegaram a ver esse obelisco? Aquele obelisco, gente, que era mostrado na TV direto, foi um obelisco que foi tirado inteiro do Egito. Meu amigo, pelo Napoleão, inclusive. Quando você olha o lugar onde aquele obelisco estava, é quase um jogo dos 7 erros. Você vê uma estátua de um lado e uma estátua do outro. Você vê um pedestal com um obelisco em cima. E do outro lado, um pedestal e sem nada. Onde é que está o obelisco? Na França. Onde é que está as tumbas dos faraós? Onde é que estão os ornamentos? Está na Inglaterra. Há um tempo atrás, rolou também um movimento no Twitter, finado Twitter. Ah, não é mais finado não, né? Voltou. Um movimento no X, pedindo a galera na internet, nas redes sociais, fazendo um movimento pesado,
para voltar um fóssil de um dinossauro que a galera tinha roubado do Brasil e a galera fazendo um movimento pesado para esse fóssil ser devolvido. Então, isso é muito comum, mas sabe por quê, gente? Porque a gente tem que aprender a valorizar a nossa cultura, o nosso patrimônio. Gente, o brasileiro, para mim, Saraiva, a gente deveria ter aula, em sala de aula, né, sobre educação patrimonial. Porque, cara, a coisa mais absurda do mundo, não sei se vocês viram, o sujeito chegou, acho que foi um brasileiro, chegou no Coliseu, Roma, e desenhou, pichou o Coliseu. E isso que ele fez foi um absurdo tão grande que a galera não sabe como punir esse sujeito. Porque o Coliseu, gente, ele tem um valor inestimável. Não tem como você calcular um valor de um patrimônio daquele. Aí a galera ficou, e aí? A gente faz o quê com ele? Prende? Ele vai pagar uma multa? Ele faz o quê se a gente não consegue calcular a importância de um Coliseu? Serra da Capivara, Piauí, o sujeito foi lá nas pinturas rupestres, botou o pé e desenhou o pé dele. Tal hora, um monte de pintura rupestre e um all-star sendo desenhado. Eu fico imaginando daqui a alguns anos os pesquisadores chegando e pensando, que diacho é isso aqui? Um all-star desenhado no meio de uma pintura rupestre. Em Roma, saiu uma reportagem um tempo desse de uma turista que ela em Roma, gente, é muito comum, na Itália, é muito comum ter estátuas, né, monumentos antigos. Porque assim, para uma estátua ir para dentro de um museu, obrigatoriamente, nas leis italianas, ele precisa ser substituído por uma réplica. E fazer uma réplica é muito caro, é milhões para fazer uma réplica. Então, às vezes, eles preferem deixar o monumento lá e preservar, ser cuidado, policiado. Ou seja, é algo que é extremamente importante para eles. E a sujeita subiu na estátua lá e fazendo posições sexuais e sexualizando a estátua. E aí bateram uma foto e saiu em tudo que é imprensa. Mas sabe por que isso acontece, meu povo? Porque, infelizmente, a gente não tem educação patrimonial. Porque entender patrimônio é entender memória, é entender identidade, é entender cultura, preservação de uma nação. O nosso Museu Nacional, quando pegou fogo, que está fazendo referência na questão, pegou fogo, paciência, né? Não tem o que fazer. Quando Notre Dame pegou fogo, os bilionários do mundo inteiro ajudando, fazendo cotinha, a cotinha deles é de milhões, né? Para reconstruir Notre Dame. E o nosso, paciência, pegou fogo, ai, que pena. Quando o Hitler tentou invadir a Inglaterra, quando tentou invadir Londres, o Churchill, que era o primeiro-ministro na época, que ele era racista, ele era um monte de coisa. Mas sabe o que foi que ele fez? Quando o Hitler tentou invadir Londres, ele pegou os ponteiros do Big Ben, que são de ouro, mandou esconder. Pegou os vitrais das principais abadias, as abadias mais antigas, mandou esconder. Pegou o Bill of Rights, a Declaração de Direitos. Jéssica, o que é isso? Me lembra? É aquele documento que tornou a Inglaterra uma monarquia parlamentar, o que é hoje? Depois, quando rolou a Revolução Inglesa, a última coisa da Revolução Inglesa foi o Guilherme de Orange assinar o Bill of Rights, dizendo que a Inglaterra é o que é hoje, uma monarquia parlamentar. Mandou esconder um país que entende a sua importância histórica. A nossa, muitas coisas são roubadas e são deixadas de lado. A gente precisa ter consciência de uma identidade de uma nação, tá? O que a Jéssica está falando, pessoal, além de aula, é também algo que a gente precisa exercitar na nossa vida cidadã. Um povo sem memória é um povo sem história. O Brasil, volta e meia, ele tem entrado com ação para tentar repatriar coisas nossas do passado que estão lá fora. Existe talvez mais coisa do Brasil fora do que nos nossos museus, né? E detalhe, se nós tivéssemos nossos monumentos, se nós tivéssemos as estátuas que algumas às vezes quebram, pincham por aí, hoje nós teríamos uma contribuição muito grande. Com a inteligência artificial, ela tem condições de perceber como é que era aquela realidade a partir desses resquícios do passado. Perfeito. Se a gente não tem os resquícios, a gente não tem como a gente ver como isso seria hoje. O Notre Dame, quando pegou fogo, tu sabe como é que eles conseguiram reconstruir Notre Dame? Exatamente do mesmo jeito de quando antes de ser destruído? Assassin's Creed.
Que louco! O Assassin's Creed ele pega muitas referências históricas, né? E Assassin's Creed tinha mapeado todo Notre Dame para poder usar num jogo. E aí, quando entraram no desespero de perdemos Notre Dame, foram no cara lá que desenvolveu o jogo e ele tinha todo Notre Dame mapeado. É isso, gente. É utilizar também a tecnologia para isso. Então, vamos lá. Vamos responder nossa questão, né? No texto 1 e 2, respectivamente, quais os processos históricos representados pela trajetória do manto Tupinambá? O primeiro texto, ele está falando sobre quando foi levado o Nassau. O segundo texto, ele está falando de quando foi devolvido. Então, qual é o nosso item correto, galera? Quando foi levado? Colonização do Brasil. Quando trouxe? É o quê? Processo de reparação histórica. Item correto, nosso item? Alguém foi diferente? Alguém marcou alguma dúvida? Perfeito, nosso item é. Perfeito. Beleza. Talvez. Vamos lá. Essa questão, ela foi do Enem de 2020, né? E ela traz um pouco o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Pessoal, Rousseau, ele é um dos contratualistas. Quase toda edição do Enem tem alguma questão que envolve ou Hobbes, ou Locke, ou Rousseau, ou como uma das habilidades do Enem, um comparativo entre o pensamento desses três. Esse texto aqui de Rousseau diz assim: antes que a arte polisse nossas maneiras e ensinasse nossas paixões a falarem a linguagem apurada, nossos costumes eram rústicos. Não era melhor, mas os homens encontravam sua segurança na facilidade para se reconhecerem reciprocamente. E essa vantagem, de cujo valor não temos mais a noção, poupava-lhes muitos vícios. Bom, pessoal, deixa eu pegar aqui só uma breve recapitulação. Eu acho que até eu coloquei aqui, né, mais na frente. Pronto. Nós temos 3 importantes pensadores contratualistas. O primeiro contratualista é Thomas Hobbes. Em comum, todos esses pensadores, eles falam sobre como era a vida do homem antes da vida em sociedade. O nome dado a essa vida pré-social é estado de natureza. Hobbes dizia que o homem no seu estado de natureza, antes da vida em sociedade, de um convívio social, o homem era como qualquer outro animal. Daí a famosa frase: o homem é o lobo do homem. Só quem faz mal ao homem é ele próprio. Ele diz isso na obra Leviatã. Pessoal, é interessante. Eu considero a Bíblia um excelente livro de história. O Antigo Testamento é fantástico. E existe essa criatura, o Leviatã, falada no livro de Jó. Uma criatura que quando os navios, né, os homens tentavam navegar por águas nunca antes navegadas, ela emergia, virava a embarcação e engolia a tripulação. As pessoas tinham medo do Leviatã. Diz o Hobbes que o Estado tem que ser como o Leviatã. Ele tem que ter uma ordem forte para que o homem tenha medo e cumpra o que ele pede. O segundo contratualista é o John Locke. O John Locke, ele fala sobre, né, essa estrutura também da vida, só que ele tem uma visão um pouco mais otimista do que o Hobbes. Ele diz, por exemplo, que o homem, ele não é um santo, mas que o homem, ele nasce com um potencial de vida em sociedade. Apenas se ameaçado é que ele deixa sair de dentro dele a animosidade que lhe é interior. Bom, segundo ele, compete ao poder do Estado não deixar faltar ao homem 3 coisas. O homem tem que ter o direito à sua vida, ninguém pode atentar contra a minha vida, o Estado tem que zelar pelas minhas liberdades, direito de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade de culto, liberdade de escolha, liberdade política. E o homem tem que ter direito
aos bens que ele ganhou ou que ele lutou para possuir, né? Ou seja, direito à propriedade. Ele diz sobre tudo isso em 2 tratados sobre o governo. Por fim, o Rousseau. O Rousseau, que tem uma obra intitulada justamente O Contrato Social, ele diz que o homem ele é produto do meio social. Ele diz, ao contrário de Hobbes, que o homem não é mau. Ele diz até o quê? O homem nasce bom, mas a sociedade o quê? O corrompe. Aquela ideia de que o homem ele é produto do meio. Ora, ele vai dizer então, né, que era necessário um acordo para que o homem soubesse o que poderia ou não fazer. Até aí, tudo bem? Detalhe, né? Opa, ó a fotozinha. A fotinha, peraí, deixa eu encostar aqui. Aqui, né? Para eu sair bonito. Bom, eu vou pedir a Jéssica que dê só um cliquezinho. Então, o que é que a questão pede? No presente excerto, o filósofo Jean-Jacques Rousseau exalta uma condição que teria sido vivenciada pelo homem em qual situação? Ora, pessoal, a gente está falando aqui, né, que o homem, para viver em sociedade, para superar o estado de natureza, ele precisa de regras. Então, ele diz que o homem precisou superar uma condição, que é a situação do quê? No estado de natureza, pelo exercício da liberdade. Quando o homem vivia no estado de natureza, né, o homem, ele era extremamente o quê? Feroz, brabo, aquela história toda. A gente tem as regras para poder colocar limites. Olha só, no sistema monástico, pela valorização da religião, Rousseau não vai falar de religião, não vai valorizar A ou B, né? Na verdade, Rousseau ele é considerado um pensador iluminista, né? Um iluminista suíço, certo? Embora tenha morado na França, né? Então, ele até questiona aquela coisa da igreja intervir em questões religiosas, ele queria separar política de religião. B, na existência de uma comunidade pela comunhão de valores. Ele sabe que as pessoas, né, não são iguais, tanto que ele fala que o início da desigualdade entre os homens se deu com uma coisa que a gente chama de propriedade privada, né? No modelo de autogestão pela emancipação do sujeito. Hoje a gente fala muito de emancipação do homem, da emancipação da espécie humana, de uma sociedade emancipatória que dê condições às pessoas de crescerem, mas não era uma discussão do período, né? Na vida em sociedade pela abundância de bens. A gente sabe que essa abundância de bens não era uma coisa que existia, mas você deveria ter o que era seu, fruto do seu trabalho, aquilo que você herda, sem ter ninguém que quisesse desfazer, desviar, tirar o que era seu por direito. Dessa forma, letra D. Eu vou deixar que a Jéssica praticamente conclua a questão, só que, conclua a tarde dela, só que tem um quadrozinho que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que eu não botei não. Deixa para lá, Jéssica. Era um quadro só para dizer qual era a linha de pensamento principal daqueles autores, né? Mas eu já tinha feito aquela explanaçãozinha no início, dá para vocês entenderem, tá legal? Vou deixar vocês com a minha querida historiadora, né? Estou aprendendo aqui história brincando com ela. É esse aqui não? Era esse quadro aqui, olha. Só para você poder ver uma ideia. O que é que defende o Hobbes em síntese? A vida. Se ele não colocar limites entre os homens vão ultrapassar o limite do ético e vão colocar em risco a vida do outro. O que é que defende o Locke? A propriedade. Não é à toa que John Locke ele é considerado para muitos o pai do liberalismo político. Ele vai criar toda a linha de pensamento para defender a propriedade privada, né? Rousseau ele fala sobre assegurar a liberdade, princípios que possam fazer o homem ter as mesmas possibilidades. E aí ele tem um pouco da visão de liberdade de cada um, né? E ali um pouco da visão de Estado de cada um. O único que defende uma estrutura de poder centralizado, algo absolutista, era o Hobbes. Os outros dois defendem um Estado liberal e um Estado onde a vontade do povo
prevaleça, né? Inclusive influenciando ou se deixando influenciar pelas ideias de Barão de Montesquieu. Ok? Detalhe que o Locke, ele falava sobre propriedade, mas ele... O que pode dizer? Ele falava sobre vida, propriedade e liberdade, mas ele era um dos maiores detentores de escravos do período. E aí? Conseguem dizer por quê? Vida, propriedade e liberdade, mas era detentor de escravo. E aí, Saraiva? Pois é, eu sei por quê. Não? O que o escravizado era no período? Um objeto. E ele é defensor de quê? Bens. Né? Ironia aí da história, né? Bora lá, gente, vamos para a nossa questão 5. Eu queria ir para a questão 5, porque a gente só faltam 5. Ah, dei a resposta. Aqui, ó, 5. Vai. Fico passando para ti. Questão 5, uma questão de república liberal, tá? Ó, galera, quando a gente fala, é isso mesmo. Quando a gente fala de república liberal ou república populista, o que é que a gente está se referindo? A gente está se referindo ao pós-era Vargas, onde teremos alguns presidentes assumindo dentro desse contexto. Quem são eles? Dutra, segundo governo Vargas. Jéssica, a carniça do Vargas, ficou 15 anos no poder e volta. Exatamente, pela primeira vez sendo eleito. Ele passou 15 anos dando golpes em cima de golpes, mas ele volta eleito, a população elegendo ele. Lembra? Leis trabalhistas, justiça eleitoral, então ele vai se aproveitar disso. Inclusive foi até uma questão do vestibular uma vez, a musiquinha de campanha do Vargas. Vou cantar, meu Deus. Gente, desculpa por isso, tá? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, tô com vergonha. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Era a música de campanha dele. O que é que ele quer dizer com isso? Bota o retrato do velho outra vez. Fiquei 15 anos no poder. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O que é que ele está querendo fazer referência? Ei, população brasileira, fui autor das leis trabalhistas. Me coloca no poder mais uma vez. E ele foi eleito, tá, gente? Aí é nesse momento que ele comete suicídio, tá? Então a gente vai ter a era Vargas e aí a gente vai ter a segunda fase do governo Vargas. Então olha a sequência. Dutra, segundo governo Vargas. Nós teremos Juscelino Kubitschek. Oi, meu amor. Musiquinhas, Tinha. Exatamente, tinha muito. Hoje a gente faz meme, né, gente? A cadeirada e tal. Hoje a gente faz meme com questões políticas. Naquela época, a galera fazia musiquinha, entendeu? Por exemplo, o Dutra. Eu vou indicar. Eu não sei se vocês gostam de escutar podcast. Mas se vocês gostarem, eu vou indicar para vocês um podcast chamado O Presidente da Semana, certo? Gente, é um podcast de 20 minutinhos cada, contando a história de todos os presidentes. Cada episódio são todos os presidentes da República, né? Desde quando a gente proclamou a República até os dias de hoje. Tudo na sequência. Cada episódio é um um presidente diferente. Aí começa, né? Deodoro da Fonseca e vai até os dias de hoje. Muito interessante, presidente da semana. Aí o podcast do Dutra é legal, porque o cara, quando começa, ele é jornalista e usou ajuda de historiadores para fazer. Aí ele começa dizendo assim: gente, eu peço desculpa, porque eu não encontrei quase nenhuma fala para vocês ouvirem o Dutra falando, discursando. Eu não encontrei quase nada dele, porque... Aí ele vai explicar. Porque o pobre rei tinha vergonha de falar, Saraiva, porque ele tinha a língua presa. E aí a galera fazia música com isso. Tinha comediantes no período que cantavam as músicas de propósito. Tinha um comediante no período que ele fez uma música chamada Você que Sabe. De propósito, por causa do Dutra. Gente, presidente da semana, escutem, é muito interessante. Aí nós teremos Dutra, segundo governo Vargas, JK, que é a nossa questão. Nós teremos Jânio Quadros, bizarraço Jânio Quadros, conservadorzaço, mas fez acordos com Cuba, com China, condecorou Che Guevara com a maior honraria do país, então ele vai ser acusado de quê? Comunista. E nós teremos o último presidente, João Goulart, certo? Eu quero que vocês entendam que essa fase é chamada de República Populista, porque todos os presidentes vão fazer alguma coisa para tentar ganhar popularidade e engrandecer o país. Só que, gente, é um período de Guerra Fria.
O período populista, ele é justamente da pós-era Vargas, ou seja, de 46 até 64. Esse período, gente, é Guerra Fria. E isso está tão presente dentro do Brasil, a um ponto que os presidentes brasileiros que não lançaram um apoio direto aos Estados Unidos foram tirados do poder. Vou provar, vamos lá, Dutra lançou apoio direto aos Estados Unidos, ficou 5 anos de mandato, porque naquele período eram 5 anos. Por isso que o slogan do JK é 50 anos em 5, que eram 5 anos de mandato. Dutra lança apoio, termina o mandato. JK não lança apoio. A política do... Vargas, né? O segundo governo Vargas, não lança apoio. A política do Vargas, gente, é de nacionalista. Campanha Petróleo é Nosso. A Petrobras, ela surge exatamente nessa época. Os Estados Unidos vão odiar. Teremos muitas coisas acontecendo, como, por exemplo, ele aumentar o salário, ele vai estabelecer 100% do aumento salarial para a galera. Tu imagina... Do nada, um sujeito, o dono de uma empresa, ter que dobrar, porque foi o negócio do Vargas, dobrar o salário de todos os funcionários. Por que ele vai fazer isso, Jéssica? Lembra? Populismo, né? Não é porque ele era bondoso e caridoso, não. E ele dobra o salário. Então, ele vai gerar um descontentamento muito grande, vai ser tirado não, né? Vai sofrer muita pressão e comete suicídio. JK, apoio aos Estados Unidos, termina os 5 anos de mandato. Jânio Quadros condecora um dos líderes da Revolução Cubana. Fica 7 meses no poder. Entra em 61 e sai em 61. E o vice dele, João Goulart, se o presidente é vice, o vice dele também é o quê? Comunista. E aí ele foi acusado de comunismo também, ditadura militar. Então, dos 5 presidentes que tivemos nessa época, só 2 terminam o mandato de 5 anos. Porque todo o resto não vai fazer o que os Estados Unidos querem e vão ser tirados do poder. Você sabe que os Estados Unidos apoiou todas as ditaduras da América Latina, né, meu povo? Aqui no Brasil não vai ser diferente, não. Então, vamos lá, vamos falar de JK. Diz assim, industrializar é uma condição de vida, é uma absoluta e imperiosa necessidade. É mesmo um dever de que já não está ao nosso alcance declinar. Nem que quiséssemos, não poderíamos sobreviver conservando-nos nação pastoril e agrícola, no velho estilo, exportando café e umas poucas matérias. Industrializar um país não é uma obra mágica que possa ser feita sem preparo, ao simples sopro de uma aspiração. Ele já está falando aí que ele quer industrializar o Brasil, né? É necessário que exista uma mentalidade industrial, um estado de espírito propício ao desenvolvimento. A política do JK, anota, é de nacional desenvolvimentismo. É o nome da política dele. Ah, Jéssica, é aquele negócio que eu encontro dos 50 anos em 5. É o slogan de campanha que ele vai para divulgar nos jornais, para se popularizar, que ele queria fazer o que o Brasil não cresceu em 50 anos, em 5. Mas oficialmente é nacional desenvolvimentismo, tá? O nome. Um estado de espírito propício ao desenvolvimentismo. É necessário que exista gerações preparadas para a ação. A mentalidade industrial proposta pelo JK concretizou-se em seu governo sobre a forma. Vamos lá, características do governo de JK. Nós teremos construção de Brasília, nós temos incentivo às rodovias, ele vai meter estrada em tudo que é canto, meu povo. Perguntinha, foi bom para a gente? Foi? Rodovia para tudo que é lado. Seria melhor a gente se deslocar em estradas ou sobre trilhos? Seria mais fácil, mais rápido, um pouco menos poluente, né? Mas o que é que o JK vai fazer? Vai tacar a estrada para tudo que é canto. E se ele investe nas rodovias, meu povo, ele vai investir em que tipo de indústria? A indústria automobilística. Aí você fica, Jéssica, ele faz uma capital em 5 anos, que foi Brasília. Como é que ele conseguiu fazer isso? O que é que sai no Brasil em 5 anos e o JK conseguiu fazer isso em 5 anos? Primeiro, mediante trabalho análogo à escravidão, vai sair muito nortista, nordestinos das suas regiões para trabalhar em Brasília sem nenhum tipo de lei trabalhista. E segunda coisa, inflacionou
inflacionando o país. Gente, ele vai pedir tanto dinheiro emprestado que a inflação do país, ela vai começar... Enquanto vocês estudam que a gente chega lá no Sarney com inflação de 2.700%, a gente pode dizer que começa aí. Aí na ditadura militar piora com o milagre econômico e vai só se agravando. Ele inflaciona o país. Há um ponto, presta atenção para a gente concluir, que vocês sabem que todo presidente ele deixa o nome do próximo, né? O seu sucessor. Ah, apoio fulano de tal. Sempre é assim. Nesse período no Brasil não existia reeleição ainda. Quando é que existiu quando é que passou a existir reeleição no Brasil? A partir, questão da UES, inclusive, de FHC, Fernando Henrique Cardoso. Nós só tivemos 3 presidentes reeleitos, questãozinha da UES. Quem foram os presidentes reeleitos? Fernando Henrique, Lula e Dilma. Ah, Jéssica, mas a Dilma foi impeachmentada, mas ela foi impeachmentada no 2º mandato, então ela é considerada como reeleita. Só tivemos 3. Nessa época não tinha reeleição. E aí ele sabia que tinha deixado o Brasil numa economia tão ruim, que olha a estratégia dele. Ele não indicou ninguém para sucedê-lo. É tanto que o Jânio Quadros, uma figura bizarra, vence. E a ideia do JK era, quando terminar o mandato do Jânio Quadros, eu volto como o salvador da pátria, o sujeito que vai fazer o Brasil se reerguer. Só que no meio do caminho teve uma pedra, gente. Qual foi a pedra no meio do caminho? Jânio Quadros foi... Só alegria. Né? Oi? Hã? O Douglas, meu amor. O Douglas está sutilmente dizendo, né? Eu estou aqui. Está me expulsando. Ei, e aí, gente, teremos Jânio Quadros, teremos Jango, ditadura militar. Então, a ideia do JK de voltar não rolou porque tivemos ditadura, né? Então, vamos lá, vamos para os nossos itens. Se o JK ele tem um ideal de industrialização, o nosso item correto é o quê? Como é o nome da política do JK que eu falei para vocês? De nacional desenvolvimentista. Qual é o nosso item correto? Item? Opa, perfeito, vai. Item é um projeto desenvolvimentista amparado por incentivos e captação de recursos estrangeiros, o que vai fazer o país inflacionar. Para ele seguir todo o projeto que ele quis fazer para o Brasil, ele inflaciona o Brasil. Tudo bem? Galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Quer fazer mais uma, Saraiva? Não. Agora, senão o Douglas ali me mata. Galera, foi um prazer estar com vocês. Me sigam nas redes sociais, Profa Jéssica _Souza. Estou disponível para tirar dúvidas. O veio assistir a aula também, o bichinho. Passar no Enem. Ei, tiro dúvidas, sou muito acessível. Então, se vocês quiserem lá, professora, me manda questão e tal, que eu respondo vocês. Profa Jéssica _Souza, tá? Bom, meninos, aproveitando aqui o que a Jéssica colocou, né, eu também, desde já, me coloco à disposição, né, pelas redes sociais. Procura lá João Saraiva, que você vai me encontrar com facilidade. Esse livro aqui a gente lançou recentemente, e são crônicas filosóficas que, se você tem dificuldade em entender filosofia, a gente traz os grandes temas e os grandes pensadores da filosofia como se eles estivessem vivendo nos nossos tempos. Eu peguei um desses livros, deixei para ser sorteado com vocês no intervalo, tá ok? Se gostarem, divulguem, né? João, onde é que eu posso adquirir? Nas principais livrarias. Na Leitura, por exemplo, está lá à disposição. E queria aproveitar junto com Jéssica e desejar a vocês, não sorte, a sorte é importante também, mas o sucesso fruto do suor que vocês derramaram ao longo desse ano, né? Eu digo que tudo na vida da gente é resultado do que a gente planta. Então, quem plantou vai colher muito em breve, tá ok? O caramelo está ali, ó, só no bem bom. E eu deixamos vocês agora, já, com meu querido irmão, amigo de velhas caminhadas, professor Douglas, que vai mostrar como a física não tem nada de complicado, certo? Se você tem dúvidas com o Douglas, essas dúvidas vão embora, tá bom? Beijão, abraço, tchau, foi um prazer. Gente, muito obrigada.